Bem, o tema que eu separei para nós conversarmos um pouco nessa tarde é sobre as metas do milênio. E eu quero começar falando um pouco da nossa Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica foi fundada em 1875. Como era o mundo em 1875? Quais eram os problemas do mundo quando a Sociedade Teosófica foi criada? Em 1875, nós vivíamos ainda um período extremamente complicado na história da humanidade. Não só a Índia era colônia da Inglaterra, África do Sul também colônia da Inglaterra, Angola e Moçambique colônias de Portugal, Argélia colônia da França e vai por aí afora, colônias e mais colônias, ou seja, se considerava naquele momento como algo válido que um país pudesse ocupar outro país. Isso era feito com a maior naturalidade. Hoje aqui nós diríamos no nosso português assim, bem simplório, com a maior cara de pau. Como é que pode um país ocupar outro país e achar que pode explorar esse outro país? No entanto, em 1875, a história que nós vivíamos aqui desse nosso planeta era bem essa história. Aqui no Brasil, nós tínhamos a escravidão direta. Nós tínhamos os nossos irmãos negros africanos como escravos, sendo que eram eles os responsáveis por plantar, por colher, por transportar, por vender, por construir os prédios, por construir as estradas, mas viviam nas senzalas e dentro de um tratamento desumano, castigados numa época em que não existia uma lei de proteção aos animais e eram tratados como animais, uma insensibilidade total. Isso é curioso ver que há não muito tempo atrás, não tem um século e meio, 130 anos mais ou menos, nós estávamos aí com essa situação terrível aqui do mundo e aqui da nossa cidade. Qual era a situação religiosa existente no mundo e filosófica? Até 1750, mais ou menos, ainda se ergueram fogueiras em Paris, fogueiras para queimar hereges, fogueiras feitas com um sentido de perseguição religiosa. E em 1875, nós tínhamos um ódio total entre os filósofos materialistas e as igrejas ortodoxas, porque no final do século XVIII, com a Revolução Francesa, esta Revolução Francesa trouxe essa bandeira de liberdade, igualdade e fraternidade, e fazendo muito no que diz respeito à liberdade e quase nada no que diz respeito à igualdade, nada, absolutamente nada no que dizia a fraternidade. Mas a Revolução Francesa, ela trouxe esse idealismo de liberdade. Desse idealismo de liberdade, o que resultou? Resultou muitos movimentos libertários inclusive no Brasil. Nós sabemos que a independência do Brasil, em 1822, ela tinha no seu nascedouro a maçonaria, que tinha a sua bandeira da Revolução Francesa de liberdade, de igualdade e de fraternidade. E Gonçalves Ledo e todos aqueles grandes maçons da época lutaram para conseguir aqui a nossa independência. Mas, como resultado dessa mentalidade nova de independência, que trouxe a independência também dos outros países latino-americanos, com Bolívar, com Artigas, com José Martí, com tantas outras figuras,
trouxe também a ideia básica, especialmente na Europa desse mundo, da liberdade de pensamento. E uma liberdade de pensamento que resultou no iluminismo, que resultou num momento em que o aspecto da lógica, do raciocínio eram fundamentais, e aí então nós tivemos os grandes filósofos que eram filósofos materialistas, como Darwin, como Karl Marx, e havia uma oposição férrea entre as religiões e entre a ciência. Ciência e religião estavam em combate. E os cientistas adotaram, ou foi adotado para eles, de serem livres pensadores, contra aquela posição ortodoxa das igrejas. Nós tínhamos os livres pensadores, os cientistas. Nesse mesmo quadro, nós vemos que vivíamos num mundo em que a fraternidade estava totalmente afastada e que os problemas eram muitos. Nesse momento, e vou dizer ainda mais um ponto, e as mulheres totalmente subjugadas aos homens aqui no Ocidente, sem falar do Oriente, que tem uma visão diferente. Mas aqui no Ocidente as mulheres ainda totalmente subjugadas. Basta ver que só no século XX é que as mulheres aqui no Brasil começaram a ter um status de independência. As mulheres aqui não podiam entrar para o Banco do Brasil, não podiam entrar para o Judiciário, não podiam entrar para as Forças Armadas, não podiam votar, não podiam mil coisas. Elas tinham uma situação de total abandono, de total desprestígio aqui nessa nossa civilização. E o que ocorreu em 1875? A Sociedade Teosófica veio ao mundo e disse que para ser livre pensador não precisa ser materialista, que para ser livre pensador precisa ter a liberdade de pensamento, mas que não deve se confundir essa liberdade de pensamento com o pensamento contra a ortodoxia religiosa, a ortodoxia materialista. E então ela defendeu, acima de tudo, uma liberdade de pensamento. Ela nasce com uma sociedade espiritualista, espiritual, mas com liberdade de pensamento. Uma sociedade onde as pessoas não se unem pelo mesmo credo de serem católicas ou protestantes, ou espíritas, ou budistas, ou maometanos. Esse não é o elo que liga os teósofos. O elo que liga os teósofos é de serem buscadores da verdade. Isso hoje pode até nem parecer mais grande novidade, mas em 1875 era uma novidade total e absoluta. Era uma nova bandeira, era um novo paradigma que se trazia para a sociedade humana. E aí o lema da Sociedade Teosófica: não há religião superior à verdade. Porque ela se coloca na postura que ninguém é dono da verdade, ninguém e nenhuma instituição. A verdade não é patrimônio do cristianismo, nem do budismo, nem do taoísmo, ninguém é dono da verdade. A verdade, ela suplanta aos interesses religiosos, aos interesses individuais, às posturas que são colocadas pelas instituições. Nem a Sociedade Teosófica é dona da verdade. A verdade não tem dono. A Sociedade Teosófica não se apresenta como sendo ela a dona da verdade, a portadora da verdade. Mas então, como é que se reúne os teósofos? Qual é o laço que os liga? De buscadores da verdade com liberdade de pensamento. Cada um tem o direito de pensar, e dentro da Sociedade Teosófica nós vemos que se estuda budismo, se estuda brahmanismo, se estuda cristianismo com a mesma naturalidade. E, em princípio, se entende que há uma verdade subjacente em todas as grandes religiões. Em todas elas há este pensamento. E então a sociedade exerceu esse papel, nunca sozinha, porque ninguém está sozinho, nem nenhuma instituição está sozinha, mas ela trouxe como sua bandeira a da liberdade de pensamento religioso, filosófico. E ela tem exercido esse papel, e hoje ela é altamente vencedora nessa sua bandeira, porque
o normal da sociedade humana de hoje, das pessoas que têm um pouco mais de luz, é de entender que a verdade realmente não é patrimônio isolado de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, ela também trouxe a bandeira da igualdade de gêneros. E hoje, novamente, nós vemos que as mulheres hoje já são consideradas, pelo mínimo na maior parte dos países, são consideradas como igualdade de condições, homens e mulheres. Não existe mais aquele sentido que existia. Daí então nós vemos os objetivos da sociedade de liberdade de pensamento com fraternidade. Nós vemos nos seus objetivos constituir o núcleo da fraternidade universal e do estudo comparativo das religiões, das filosofias, das ciências e entender os poderes ocultos e latentes da natureza e do homem. Então nós vemos que ela teve um grande progresso e aquelas bandeiras delas, bandeiras trazidas pela Sociedade Teosófica, aonde ao trazer a bandeira da fraternidade universal, ela está trazendo a bandeira da paz mundial, é uma bandeira que sempre esteve presente e sempre trabalhou por isso. A Sociedade Teosófica sempre celebrou o dia 24 de outubro, que é o Dia das Nações Unidas, como um dia importante, porque é um dia dedicado à paz mundial. Mas agora nós estamos aqui num novo mundo. E qual é a chamada do tempo? O que a Sociedade Teosófica tem a ver com as suas bandeiras e os dias de hoje? As suas bandeiras são absolutamente as mesmas ou elas têm bandeiras mais amplas ou são as mesmas bandeiras vistas de uma forma mais ampla? Neste momento, no mundo nós vemos que aquelas bandeiras principais, elas estão atendidas, mas há bandeiras e nós vemos neste cartaz que está aqui atrás de mim, as 8 metas do milênio das Nações Unidas. No ano de 2000, foi aprovado por 189 países, a totalidade dos países que compunham naquela época a Organização das Nações Unidas, as metas do milênio, aonde nós vemos como metas acabar com a fome e a miséria, acabar com o analfabetismo, a igualdade de gêneros, o atendimento suprimir, diminuir, evitar a mortalidade infantil, diminuir a mortalidade de gestantes, atender às necessidades do planeta no que diz respeito à sua devastação das suas matas e atender ainda o aspecto social, aonde entra o emprego, entram as relações humanas e aí estão as bandeiras. Essas metas do milênio, elas são metas teosóficas? Tem alguma coisa a ver com a Sociedade Teosófica? Como é que nós podemos interpretar essas metas do milênio? Para mim, me parece absolutamente óbvio que uma sociedade que defende a paz mundial, que defende a fraternidade universal, que defende uma relação humana ética, limpa, ela tem como base dentro disso o que diz respeito à questão social, à questão humana. Porque nós não podemos entender uma postura espiritual que esteja desligada dos sentimentos, que esteja desligada da sensibilidade, que esteja desligada do compromisso da humanidade, dos seres humanos, com a vida humana. A espiritualidade não pode estar fora da política no sentido amplo da palavra, não da política partidária, mas da política no seu sentido mais pleno, que são as relações humanas. Isso faz parte fundamental, primordial da atuação espiritual. O ser político que não tenha espiritualidade, ele não será realmente um ser que possa fazer um bom trabalho. E o ser político que tenha espiritualidade, ele faz um trabalho efetivo. E o ser espiritual, ele tem que ter um interesse pelas questões sociais e pelas questões políticas.